querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial também a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje eu trouxe para vocês aqui o assunto simetria. Exatamente. Será que alguém aí em casa, alguma vez, pegou uma folha e fez o seguinte? Pegou esta folha e dobrou ao meio? Para que, Fabiana? Para que dobrar uma folha ao meio? Ah, porque eu gostaria de fazer um desenho, eu gostaria de fazer um coração, mas o meu coração não fica tão certinho. Então, para isso, eu dobro a folha, eu desenho parte do coração e depois eu faço o quê? Depois eu vou recortar aquela parte em cima daquela linha que eu fiz, que foi apenas a metade do coração, e quando eu abrir, eu vou ter um coração quase que perfeito, um desenho de coração quase perfeito, não é mesmo? Assim que a gente faz. Ah, então isso que é simetria? Exatamente. Eu trouxe aqui para vocês algumas ideias e alguns exemplos. Vejam bem, podemos identificar presença de simetria em muitas imagens. Olha, a arte está repleta de simetria. Até o seu corpo já se parou na frente de um espelho e começou a observar o seu rosto? Olha a posição dos seus olhos, das suas bochechas, até mesmo dos seus lábios, como se tivesse um espelho no meio do seu rosto. Observa se o seu rosto tem simetria ou não. Então, olha aqui, eu trouxe para vocês algumas imagens. Esse simples barquinho desenhado na malha quadriculada, ele está simétrico? Sim, ele apresenta simetria. Nós temos aqui um eixo que, se nós dobrarmos este papel, esses lados da imagem, eles vão se coincidir. Vejam bem aqui a borboleta. É verdade, muitas pessoas também fazem borboleta, recortam borboleta fazendo o mesmo esquema do coração. Desenham a metade dela e depois recortam, vão ter uma borboleta simétrica. Trouxe aqui também para vocês esse trapézio, ali com o eixo de simetria, ok? Vamos ver aqui a direção do eixo de simetria. Como que essa direção pode ser? Ela pode ser uma direção na vertical, como também o eixo de simetria pode ser na horizontal, como está apresentado aqui nestas duas imagens. Para isso, para a gente realmente comprovar essa ideia, eu trouxe aqui para vocês. Nós temos essa figura plana, este polígono, que se chama trapézio. Eu vou verificar se o trapézio tem eixo de simetria e se esse eixo é na horizontal ou se o eixo é na vertical. Para ser na horizontal, quando eu dobro ao meio na horizontal, as duas partes deveriam se coincidir. E elas não se coincidem, portanto, ele não tem um eixo na horizontal, um eixo de simetria. E se nós dobrarmos este trapézio aqui na vertical, o que nós vamos observar? Que os dois lados se coincidiram. Portanto, o trapézio ele tem um eixo de simetria e o seu eixo é na vertical, ok? Trouxe mais um para a gente ter absoluta certeza em relação a esses eixos, hein? Trouxe aqui esta figura plana, que vocês devem conhecer, é o círculo. Exato. Vamos verificar o círculo? Eita, Fabiana, mas o que aconteceu? O círculo, ele não é formado por polígonos. Então, significa o quê? Eu posso dobrá-lo assim, como se fosse na vertical. Ele tem um eixo na vertical, mas e se fosse assim? Ele também tem eixo de simetria na horizontal. Ah, então o que a gente pode concluir? O círculo, ele é uma figura geométrica plana que possui muitos eixos de simetria, sejam eles na horizontal, seja ele na vertical. Comprovando assim que o eixo de simetria tem várias direções.
certo? Continuando aqui com vocês, eu trouxe um praticando. É hora de praticar. Quero ver se vocês realmente conseguem fazer a sua observação, identificando as figuras simétricas ou não a partir desse traço verde que foi feito. Marque com um X as ilustrações em que a linha verde indica um eixo de simetria. Então, olha para esse S. Aqui aparece, se a gente dobrar esse S, vai acontecer delas se encontrarem, essas partes, ficarem sobrepostas? Será que o S é simétrico? Quem respondeu não, acertou. Parabéns. E o avião? Esta linha verde que está na vertical separou o avião em duas partes simétricas? Se a gente pudesse dobrar esta imagem, elas se coincidiriam? Ah, muito bem. Sim, o avião aqui aconteceu um traço que é a simetria dele. E este bule, né? Esta vasilha, se eu dobrar nesse eixo, ela será simétrica? Também não, assim como esse. E aquela casa? Aquele predinho, aquele sobrado, né? O que a gente pode dizer daquela linha na vertical? Dobrando a imagem, vamos obter a mesma imagem da esquerda com a da direita sobreposta? Exatamente, ele também foi traçado um eixo de simetria na imagem. Mais um pouquinho de prática. Analise em quais das figuras abaixo há simetria e, quando houver, trace o eixo de simetria. Será que seria possível traçar uma linha tanto na vertical quanto na horizontal ou na diagonal e que fosse possível fazer aqui estas imagens, esta imagem, ela ficar com dois lados idênticos, sobrepostos? Acredito que não. E na ponte? E você aí de casa, o que você acha? Na ponte é possível? Em que direção? Horizontal ou vertical? Acertou quem disse na vertical. Dobrando ali, ao meio, nós vamos ter dois lados que sobrepõem idênticos. E este prédio? Seria possível? Ah, Fabiana, na vertical não, mas na horizontal. Ops! Mas veja, aqui é diferente, as bases são diferentes. E aquela bola de futebol americano? Seria possível? O que vocês acham? Poderíamos traçar um eixo ou mais de um eixo de simetria? Eu trouxe aqui para vocês o eixo de simetria na vertical, que é possível. Continuando, eu trouxe para vocês figuras que possuem mais de um eixo de simetria, assim como a gente comprovou através do círculo. Veja este azulejo, que belíssimo, né? Ele tem mais de um eixo de simetria. Vou mostrar para vocês. Se nós partíssemos aqui na vertical, os dois lados se coincidiriam. Se fosse na horizontal, também. Na diagonal, também. E na outra diagonal, também. Então, veja bem, esta figura aqui, ela tem muitos eixos de simetria. E para vocês verificarem se entendeu essa quantidade, esse traçado de eixos de simetria, eu trouxe aqui um praticando. Vejam bem, nós temos um quadrado. Quantos eixos de simetria que ele tem? Como que eu posso fazer esses eixos? Eu posso fazer na diagonal, na outra diagonal, na vertical e na horizontal, totalizando assim 4 eixos de simetria. Tranquilo até aqui? Tem alguma dúvida? Prestem atenção. Nós temos aqui agora a simétrica de uma figura numa malha quadricular. Eu tenho o desenho da Iaci, o desenho de Mário, e se nós observarmos, quando eu dobrar este papel, se fosse possível dobrar, nesse eixo aqui vertical traçado de verde, estas figuras se coincidiriam. Portanto, a gente pode dizer que a figura que o Mário desenhou e a que a Iaci desenhou, eles são simétricos.
Agora vamos ao antônimo de simetria, a assimetria. Então, se a gente observar, assim como nós temos um grande número de figuras, de objetos, de desenhos, de imagens, enfim, que são simétricas, nós também temos figuras assimétricas. Para isso eu trouxe aqui alguém sabe o nome? Paralelogramo. Veja bem, o paralelogramo, ele não tem eixo de simetria. Fabiana, tenta. Posso tentar. Se eu fizesse na horizontal, não ficariam com duas faces iguais, idênticas, sobrepostas. Se eu fizesse na vertical, vixe, também não ficaria. Vejam bem. E se eu tentasse na diagonal? Também não ficaria. Veja, então, a gente pode concluir que o paralelogramo não tem simetria, portanto, ele apresenta assimetria. Trouxe também para vocês uma outra imagem, uma imagem de uma casa, este modelo aqui. Seria possível fazer algum eixo de simetria? Dobrando na horizontal, a gente percebe que tem partes diferentes. Dobrando também na vertical, a gente percebe que as partes não se coincidem. Então, estas imagens aqui, estes desenhos apresentam assimetria. Trouxe aqui também para vocês algumas imagens na lousa. Vejam aqui, estes polígonos são assimétricos. E a gente, observando todas essas imagens, tudo isso que está ao nosso redor, podemos observar simetrias e assimetrias. Para fechar a nossa aula, trouxe aqui um vídeo fazendo a revisão de todo esse conteúdo. Espero que vocês gostem. Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai falar sobre simetria. A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. A simetria está presente em toda parte, seja na natureza, nas artes ou na matemática. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. A simetria na biologia é a divisão imaginária que divide o corpo de um animal em duas metades iguais. Simetria e assimetria são palavras antônimas, ou seja, possuem significados completamente diferentes. Quando não existe padrão ou semelhança entre as partes, dizemos que o elemento em questão é assimétrico. Vamos traçar alguns eixos de simetria nessas figuras geométricas. Vocês podem perceber que algumas figuras geométricas possuem mais do que um eixo de simetria, e outras não possuem nenhum eixo de simetria, porque são assimétricas. E aqui, conseguem identificar quais letras possuem eixos de simetria? As letras P e F são assimétricas. E nesses algarismos, vocês conseguem identificar quais deles possuem eixo de simetria? Apenas o 8 e o 0, nesse formato de fonte, possuem eixo de simetria. E aí, o vídeo ajudou a recordar o conteúdo que nós estudamos? Eu espero que vocês tenham sistematizado ainda mais em relação à simetria. E assim, eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, até mais!